E com o Galvão, o que você fazia exatamente? Porque eu sei que um período desse você era o cara que ficava no ponto do Galvão durante uma transmissão, né? E como que era isso Uhum. e quais eram os pontos nevrálgicos disso? Eu comecei com o Galvão lá como estagiário do site dele em 2000. A gente criou uma baita afinidade, na verdade, né? Legal. Profissional. E até pessoal, assim, né? Eu interagi demais com a família dele, com os filhos dele, com os pais dele, né? Papo de quando eu tinha que ir para Londrina trabalhar lá, eu ficava hospedado na casa dos pais do Galvão, né? Dr. Celso e a Dona Mildred, já falecidos. E quando precisou de um novo editor executivo de Fórmula 1 na Globo, ali no início de 2012, como eu falei, essa relação que eu tinha com ele foi fundamental, né? Então a gente começou a trabalhar junto, e aí vale já falar de outro personagem, que eu Uhum. virei editor executivo de Fórmula 1 na Globo, e junto comigo veio um produtor, que era meu braço direito, esquerdo, cabeça, tronco e membro, que era o Rafael Lopes, que hoje vai Hum. ser o comentarista do Sport TV esse ano, a partir desse ano. Ah, que legal. Então, nós éramos uma dupla que praticamente tocava toda a produção de esporte a motor para a TV Globo, fossem transmissões, fossem reportagens. E eu ficava, como você falou, no ponto do Galvão, do Regi, do Burt. Teve um período de um ano que teve Barrichello, Mariana Becker, Carlos Gil. Essa era a equipe, né, que começou lá, né, que, que estava lá quando eu entrei. Os repórteres eram Mariana Becker e Carlos Gil, os narradores eram Galvão Bueno, quando o Galvão não podia fazer, fazia Luiz Roberto, e os comentaristas eram Regi e Burt, né? Que legal. E assim, Boquinha, o Galvão, a minha relação com o Galvão me levou a isso, e assim, eu ficava realmente no ponto dele e ajudava sempre com as questões editoriais ou questões de programação, passava para eles as informações que tinham que ser passadas no ar, eventualmente corrigir alguma rota ali, alguma informação, alguma coisa, sempre com o Rafael Lopes do meu lado no controle de transmissão, né? A gente fazia uma dupla mesmo, então ele me ajudava muito nas transmissões. era até sobre isso que eu ia te perguntar. Se você pode explicar um pouquinho, porque eu acho que a galera não sabe, né? Não tem muito acesso a essa informação, porque não é algo que fica muito disponível pra todo mundo. Como funciona essa pessoa que fica ali no ponto, né? O que que ela fala, quais são as informações que ela passa? Conta um pouquinho pra gente. A gente cuida muito dos horários de transmissão, né? Horários de entrada, horários de saída, horários de pagar a deixa, né? Uhum. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista, não sei nem se vai ser essa, não Ainda chama sei qual vai ser foguete agora, em isso? 2026. Pode ser chamado de foguete, né? São as chamadas de transmissão. A programação passa para a gente textos que o Galvão lia lá, hoje no Faustão, futebol na Globo mais tarde, não sei o quê, daqui a pouco no Esporte Espetacular, isso tudo a gente faz essa ponte com a programação e vai passando para ele. No caso da Fórmula 1, é até uma transmissão operacionalmente mais simples, por exemplo, que uma transmissão do Campeonato Brasileiro. A gente já recebe o sinal pronto e produzido. Então, eu, como Hum, coordenador da transmissão ali, eu não preciso me preocupar com corte de câmera, por exemplo, Uhum. porque o corte quem faz é a FON e a gente recebe o troço pronto. Eu me preocupava mais em coordenar, né, os nossos três tenores ali junto com a reportagem no local, ou quando eles estavam no local. Assim que eu assumi a Fórmula 1, eles ainda viajavam. Pouco depois, já passaram a fazer o famoso off-tube nos estúdios da Globo, normalmente em São Paulo, eventualmente no Rio. Então é isso, eu ficava, às vezes surgia alguma dúvida de regulamento, alguma punição, a gente pesquisava, o Rafa já tinha baixado no computador dele o regulamento da Fórmula 1, então ele buscava ali o artigo e passava, a gente passava a informação correta para eles, entendeu? Esse tipo de coisa. É abastecer mesmo de informação, alguma coisa editorial que a TV pediu que fosse falada ali naquela transmissão, a gente passa para eles também. Enfim, a gente está ali como se fosse o Espírito Santo na orelha deles, resguardando eles de qualquer problema,
fazendo qualquer correção de rota, basicamente isso. E, assim, até vendo, por exemplo, um documentário do Galvão na Globoplay, né, a gente percebe que era um eterno conflito, né, no futebol especialmente, com o cara do ponto. Já, por mais que você tinha afinidade, por mais que você tinha uma amizade, né, você basicamente começou ali, né, o seu passaporte de entrada no Grupo Globo foi via Galvão. Que momentos ali, vocês chegaram a ter momentos tensos, né? Assim, todo mundo, algumas pessoas falam, né, que ele às vezes ele perde as estribeiras com a pessoa que está no ponto ali. Quais foram os momentos? Teve algum momento ali de tensão, alguma coisa que vocês ali quebraram o pau? Como é que foi esses momentos ali mais tensos com o Galvão? Você citou o documentário do Globoplay, quem puder ver, quem não viu ainda, né, que já faz um tempinho que foi lançado, vale muito a pena, porque ali as pessoas vão conhecer realmente um pouco do Galvão. Não é um documentário chapa branca, e o documentário deixa muito claro esse lado do Galvão explosivo. E deixa claro também que ele fazia questão de explodir minutos antes de abrir a transmissão. Era uma forma dele se pilhar e pilhar todo mundo em volta para que todo mundo entrasse no ar, no auge da eletricidade, entendeu? Ninguém estivesse morgado, ninguém estivesse morto, todo mundo ligadíssimo. Então, isso fazia um pouco parte do ritual dele. Eu demorei um pouquinho a entender isso. Depois que eu entendi, eu tirava de letra, mas quando ele começava a ficar muito bravo, e é uma personalidade muito diferente da minha, que eu sou mais tranquilo, aquilo me irritava, eu às vezes batia a boca com ele antes da transmissão, mas logo eu percebi que isso fazia parte do ritual dele, entendeu? Então aí eu deixava ele se estressar, quando ele se estressava, depois ele acalmava, eu entrava no ponto dele, opa, já está mais calmo, já podemos falar, vamos lá, vamos começar e tal. E você falou aí do documentário, eu não sei se vocês vão lembrar, na chamada desse documentário, que ia ao ar nas multiplataformas, tinha ele de roupinha laranja, aquele uniforme laranja da Globo, da Fórmula 1, falando alguma coisa do tipo, porra, vai querer ensinar o que eu tenho que fazer aqui? Sim, lembro. Isso era para mim. Meu Deus. Porque eu falei, porra, eu lembro mais ou menos disso, mas não estou lembrado, mas ele está de laranja, era a Fórmula 1, que a Globo antigamente tinha cores para cada modalidade. O futebol era azul, a Fórmula 1 era laranja, o verão espetacular acho que era amarelo, aí eles inventavam isso que só a gente entendia, não representava nada para o telespectador essas cores, mas aí eu falei, pô, o cara tá de laranja, era Fórmula 1, só pode ter sido para mim, não pode ter sido para outra pessoa. Aí fui no meu Google, meu parceiro eterno, Rafael Lopes, perguntei para ele, falei, amigo, você já viu essa chamada? Aquilo era para mim? Ele falou, era, você não lembra? Foi lá em 2012, GP de Mônaco, quando a gente estreou pela primeira vez, a Globo botou uma microcâmera na cabine. Se vocês se lembrarem, o Galvão e o Reginaldo, nas corridas no exterior que eles iam, eles não apareciam, você só ouvia a voz dele. E aí essa câmerazinha a gente resolveu fazer um investimento, que tem que pagar, resolveu fazer esse investimento para ter os bonecos na abertura da transmissão. E aí eu estava passando para ele, a primeira vez que aquilo estava acontecendo na Fórmula 1, e eu tentei dar uma esmiuçada ali para ele do que a gente ia fazer, a hora que eu ia cortar para ele, aí ele, tá querendo me ensinar o que eu tenho que fazer aqui. Fantástico. Mas teve algum outro momento ali, assim, hoje em dia também você se dá bem com ele, nenhum tipo de restrição, ficou alguma coisa ali, né? Já que o documentário, como você disse, mostra bem esse lado mais explosivo dele. O Galvão tem esse lado explosivo, o Galvão, né, se tornou uma referência nacional de narração, até para outros narradores. O Galvão se tornou algo muito grande dentro do jornalismo esportivo. Mas o Galvão é um cara de um coração imenso, entendeu? Você pode perguntar para várias pessoas que trabalharam com ele, tipo Tino Marcos, Mauro Naves, sei lá, Eric Fia, o próprio Reginaldo. O Galvão é um cara que ele tem esse lado dele brigão, assim, nervoso, mas ele é uma pessoa de um coração gigante, e a gente se dá super bem até hoje, em 2024. Ele me chamou para
dirigi ele nas Olimpíadas de Paris, eu fui com ele para Paris, que ele tinha várias entregas para fazer no digital, e para a Globo também, foi uma das últimas entregas dele para a Globo, era uma coluna diária lá naquele programa que ia mais à noite, na Globo, que eu participava com ele lá, escrevendo e editando as ideias dele. Ele tinha que apresentar um programa no canal dele, ele tinha que participar do podcast do COB, ele tinha que ser o mestre de cerimônia da Casa Brasil. Tinha um bando de entrega para fazer lá e eu fui lá para ser o diretor dele mesmo, o parceiro dele, para formatar essas entregas todas e dar certo lá no fim. A gente se fala até hoje. Legal. E na Stock Car até hoje, né? Eu fui assessor lá atrás também do Cacá Bueno e do Popó Bueno. O Popó não corre mais, corre o Cacá. Até hoje eu falo muito com o Cacá nas corridas e tal, né? Fluminense é sempre um assunto muito, muito relevante, que toma horas de nós dois quando a gente se encontra. Então, assim, eu tenho, obviamente, não mais um contato diário com o Galvão, mas de vez em quando a gente troca uma mensagem. Eu fui no casamento ano passado da neta dele, né, a Vitória Bueno, que é a produtora dele também. Enfim, a gente ainda mantém contato, sim.